Por que eles nunca nos falaram? Por que algo tão importante para a igreja nos dias de hoje nunca foi abordado pelos nossos pregadores prediletos? Se esse profeta traz a mensagem mais urgente para essa hora da igreja na Terra. No vídeo passado dei as bases de como entender que a profecia é cíclica. Ela se repete, que a mesma profecia se cumpre em mais de uma ocasião, em diferentes pessoas, em lugares e momentos diferentes. Profecia não segue a ordem lógica humana, nem o nosso tempo cronológico. Deus prometeu através do profeta Malaquias que enviaria o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, e ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Podíamos entender que se refere a um tempo imediatamente antes ao juízo, no tempo do fim, mas, curiosamente, se cumpriu em João Batista, nos dias de vida de Jesus, como o próprio Senhor Jesus confirmou e como já vimos fartamente no vídeo anterior. Quando o anjo anunciou o nascimento de João em Lucas 1,17, ele diz: "E irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor." Fazendo referência à profecia de Malaquias, o próprio Senhor Jesus confirmou o que ele era em Mateus 11,14. "E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir." Falando de João Batista. E Jesus ratificou em Mateus 17:11-13. E Jesus respondendo: "De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, digo que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem." Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Veja que Jesus tanto confirma que já veio, na pessoa de João Batista, como diz que ainda virá. Assim a profecia se cumpriu em João Batista e está se cumprindo de novo em nossos dias. Quem tem ouvidos, ouça. Por que é tão importante reconhecer o profeta David Ovor como o Elias do presente tempo? Primeiro, porque é algo maravilhoso acontecendo em nossos dias. Não é por conta do homem em si, mas por causa do que Jesus está fazendo através dele. Porque ele foi designado por Deus para alertar o mundo e principalmente a igreja da urgência de estar preparado para o arrebatamento, por causa da séria mensagem contra o pecado que ele traz. E Deus o tem confirmado através dos sinais que são feitos através da vida dele, sem aceitar dinheiro, oferta e nenhum tipo de ajuda de custo. Em 2012, quando eu vi no YouTube um homem na África anunciando a toda a terra que Jesus está voltando, anunciando aos montes, vales e ilhas, dizendo a todos que deviam se arrepender dos pecados, e que Deus o havia mandado chamar a chuva naquele evento, coisa que ele tinha anunciado antecipadamente, o que aconteceu na ocasião. Então entendi que devia ser o Elias predito na Bíblia, embora isso ainda não era dito a respeito dele naquele tempo. Mas entendi pela observação do padrão cíclico e repetitivo das profecias, que se João veio anunciar e preparar o caminho antes da chegada do Messias, nesse tempo também antes da volta de Jesus isso deveria acontecer. Em segundo lugar, reconhecer esse profeta do Senhor nos localiza na linha do tempo profético de Deus. Nos faz entender quanto perto estamos do arrebatamento. E o mais importante, na minha opinião, que o arrebatamento é pré-tribulacional. Não há dúvidas que há textos bíblicos que mostram parte da igreja dentro da tribulação. Esse assunto é difícil e tem dividido teólogos ao longo das eras. Gostaria de abordar esse tema no próximo vídeo. Mas haverá o arrebatamento. É nossa promessa, mas também haverão crentes que infelizmente passarão pela tribulação. E a mensagem de David Ovor é imprescindível para entender isso. Infelizmente, muitos dos pastores do YouTube não o reconhecem e nunca falam a respeito de sua mensagem, porque reconhecer o profeta do Senhor seria abrir mão dos seus próprios ensinos. Iria contra tudo que eles têm ensinado por anos nas igrejas e na internet. Anularia seus escritos, seus livros, sites e blogs que ensinam uma interpretação diferente da mensagem do profeta. Eles já solidificaram uma interpretação pós-tribulacionista, outros mid,
e até pré-tribulacionista, mas com pontos de vista diferentes. Mas é preciso ter o coração aberto e a mente ensinável, checando tudo com a palavra de Deus. Se você realmente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, absoluta, então precisa considerar tudo a partir dela. É preciso humildade para aceitar mudanças de entendimento. Mas à medida que avançamos no tempo, existem coisas que vão ficando claras e outras vão se confirmando. É preciso ser sensível e buscar confirmação no Espírito. Olhe bem isto. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado, e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto claramente. Quero ressaltar o dito: nos últimos dias ou no fim dos dias, entendereis isto. Deixa claro que haviam coisas que só entenderíamos por completo no fim dos tempos. E para aqueles exegetas que não veem sentido no que acabo de dizer, porque querem a interpretação de cada frase à luz da lógica e hermenêutica da nossa língua, gostaria de avaliar isto em outro vídeo. A revelação na Bíblia é progressiva. Na profecia também é assim. Isso deve ser um padrão seguido por nós. Isso quer dizer que há coisas que só vamos entender completamente com o passar do tempo. Olhe para o exemplo da nação de Israel hoje e o cumprimento bíblico. Há pouquíssimo tempo, considerando os 2000 anos de história da Igreja, há pouco mais de 70 anos, não existia a nação Israel. Não havia Israel como povo. Toda a profecia dirigida a Israel era aplicada figuradamente à Igreja. Já pensou nisso? Toda a teologia e a escatologia referentes a Israel precisou ser revisada. Depois de 1948, teólogos disseram que precisavam rever suas interpretações escatológicas referentes a Israel. Apesar da maioria de nós não percebermos essas mudanças, isso é um fato bem real e recente na história do mundo e da Igreja. Algo que foi mudado radicalmente. Só quem viveu nesse último século pôde ver essa mudança. A teologia da substituição ficou ultrapassada. O retorno de Israel para sua terra como povo e nação possibilita o cumprimento do plano de Deus específico e literal para o povo judeu. Nos últimos dias entendereis isto. Realmente existem coisas preditas na Bíblia que seriam melhor entendidas nos dias atuais. E o profeta do Senhor, David Ovuor, é um desses assuntos. Aceite como se dá o cumprimento de profecias e entenda que ele é o Elias que o Senhor prometeu. Antes de difamar ou criticar, procure conhecer. Ore, peça a Deus confirmação. Ouça a mensagem que ele traz. Ele também cumpre a profecia das duas testemunhas de Apocalipse 11. Veja um pouco de quem ele é. O foco de suas profecias não é para indivíduos, e sim para nações. Desde o início do seu ministério, sua pregação nunca mudou, sempre chamando as nações ao arrependimento, para abandonar o pecado e voltar à prática da justiça e viver uma vida santa e justa para Jesus. Ele começou seu ministério de uma maneira humilde no Quênia, pregando nas ruas, no comércio, nas casas e também nas cadeias e penitenciárias. Naqueles dias, Deus Pai mostrou para ele que o maior avivamento de arrependimento e santidade começaria no Quênia e depois se espalharia para todas as nações da terra. Este profeta tem centenas de profecias cumpridas, profecias que ele falou para nações de todos os continentes. Algumas de suas profecias e os seus cumprimentos. Número 1. A crise econômica global, profetizado em 19 de agosto de 2008 e teve o seu cumprimento no dia 7 de outubro de 2008. 2. O terremoto no Haiti, profetizado no dia 22 até o dia 29 de novembro de 2009 e teve o seu cumprimento no dia 10 de janeiro de 2010. 3. O terremoto no Irã, profetizado no dia 25 de março de 2006 e teve o seu cumprimento no dia 31 de março de 2006. 4. O furacão Katrina nos Estados Unidos, profetizado no dia 20 de julho de 2005 e teve o seu cumprimento no dia 29 de agosto de 2005. 5. O tsunami na Ásia, profetizado no dia 24 de novembro de 2004 e teve o seu cumprimento no dia 26 de dezembro de 2004. 6. O coronavírus,
profetizado no dia 1º de dezembro de 2015 e teve o seu cumprimento no mês de janeiro de 2020. 7. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, profetizado no dia 11 de janeiro de 2021 e teve o seu cumprimento no dia 22 de fevereiro de 2022. As palavras faladas por este profeta têm se cumprido de uma maneira temível e assustadora. Ele fala a profecia com muitos detalhes e o cumprimento é sempre temível. Também, Deus tem confirmado o seu ministério com assustadores sinais no céu durante as suas conferências. O profeta do Senhor vem ao vivo na rádio Jesus is Lord. Ele anuncia globalmente o que vai acontecer naquela próxima conferência por meio da rádio. Uma assustadora visitação foi quando, em uma conferência, ele chamou o fogo de Elias. Aquele fogo veio desde o céu todo o caminho até o altar santo, onde o profeta do Senhor estava. Foi capturado ao vivo pelas câmaras. Deus Pai queria o identificar como o mensageiro da eternidade. Em outra conferência, a glória de Deus Pai veio desde o céu. A visitação foi tão forte que até as pessoas que estavam em seus apartamentos conseguiram filmar aquele evento. O sol sempre está aplaudindo no céu quando o profeta está em alguma das suas conferências. E tudo isto é capturado ao vivo por câmaras. Uma visitação temível quando o profeta do Senhor está ministrando em alguma conferência. Muitas vezes, e em vários lugares, o profeta do Senhor foi transfigurado diante de milhares e milhões de pessoas. Em meio a uma geração pervertida pelo pecado e pela apostasia, Deus Pai está revelando quem está andando na terra e qual a mensagem que ele está falando. Ele é conhecido como o profeta da chuva. Por mais de 10 vezes, ele orou e imediatamente o céu abriu. Em várias ocasiões no Quênia e também em outros países, o céu obedeceu à voz deste temível profeta. Lugares desertos, lugares onde o serviço de meteorologia mostrava que não tinha previsão de chuva. A maior visitação do ministério deste profeta foi no dia que ele chamou a assustadora e temível nuvem de Deus Pai. A mesma nuvem que esteve por 40 anos no deserto com os filhos, com os descendentes de Jacó. A poderosa visitação aconteceu em uma conferência no Quênia, no mês de dezembro de 2019. O próprio Deus veio em sua nuvem visitar o seu profeta. Ele falou que a nuvem de Deus vai ficar na terra até o dia do arrebatamento. Então, naquele momento, ela regressará ao céu. Este profeta do Senhor já viajou por todo o mundo, pregando o evangelho eterno. Ele nunca pediu oferta para os pastores e tampouco aceita qualquer tipo de doação ou ofertas. Todos os seus gastos, bem como de sua equipe, ele mesmo paga. Ele procura não aceitar nem um copo de água dos seus anfitriões, para não comprometer a mensagem que ele precisa entregar. Ele somente pede para os pastores anfitriões preparar as conferências, para que os convidados possam receber as puras instruções do Senhor. Em cada serviço de cura, dezenas de pessoas são curadas milagrosamente. Este profeta, o profeta do Senhor, é muito restrito. Os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão andando. Todas as enfermidades debaixo do sol obedecem à voz deste profeta e se retiram dos corpos doentes. Suas conferências são traduzidas simultaneamente para mais de 50 idiomas. Também, mais de 200 nações em toda a terra, eles assistem, eles participam, eles se reúnem para escutar todas as instruções do Senhor. Milhões e milhões de pessoas visitam diariamente, semanalmente, as redes sociais deste profeta. O maior avivamento bíblico já começou no Quênia. São dezenas e dezenas, são milhares e milhares, são milhões e milhões de pessoas reunidos nas conferências com este profeta. O evangelho eterno está sendo pregado de uma maneira assustadora. As nações estão recebendo este evangelho e estão abandonando o pecado, estão deixando os ídolos, deixando a apostasia e estão se preparando para a volta do Messias. Este profeta é o mensageiro que o Senhor preparou para este momento.